Meus amigos e amigas, é com muita alegria que iniciamos mais uma reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Marcos, Isabela, Lucimar e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Célia, com a prece inicial, nosso irmão José, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que conduzirei a reunião. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no Lar, buscando a nossa reforma íntima, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Senhor Jesus, levantamos nossas rogativas a Ti, por todas as pessoas que estão vivenciando neste momento e profundamente a situação da quarentena, no mundo todo, para que elas não percam a fé, tenham a fé, continuem com força e abençoados, para que continuem caminhando e passando por essa provação mundial. Peço também por todas as pessoas que passam por todas as outras situações do dia a dia, corriqueiras, que também são da tribulação do nosso dia a dia, que não devem ser esquecidas, que os outros problemas também continuam aí, não somente a quarentena. E também agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo por todos os irmãos que estão socorrendo, ajudando, mostrando o que é solidariedade, o que é companheirismo dentro dessa situação, ajudando as outras pessoas, fortalecendo cada um do seu próximo, sendo solidário. Possamos estar todos juntos, todos fortalecidos, todos próximos no coração e no espírito. Senhor Jesus, nos leve sempre no seu caminho de luz, para chegarmos até o nosso Deus, nosso Pai maior. Que assim seja. Vamos à reflexão, a leitura do capítulo 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Mateus 26:40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar
que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos ao observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes aos ouvidos as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Esse texto assim, ele é muito interessante, né, para mim, porque é como se o Cristo, né, como se ele pedisse para a gente o mínimo possível, ou seja, tira um tempinho do seu dia a dia para poder fazer alguma coisa pela minha obra, seja através de alguma tarefa, seja através da participação em algum estudo, seja, não é através das ações que a gente tem que fazer no dia a dia, que você tire um momento para fazer, para atuar de acordo com o que eu lhe ensinei. E aí vem, né, quando ele diz assim, nem por uma hora pudeste velar comigo, nem por uma hora você consegue fazer o que eu ensino, nem por um momento você consegue trabalhar de acordo com os meus ensinamentos. Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente passa, e quando chega a noite a gente para pensar, para refletir no que fez, e às vezes a gente diz assim, poxa, hoje eu não tirei nenhum momento, eu não fiz o mínimo que o nosso Pai espera por mim. Isso assim nos entristece sobremaneira às vezes, porque a gente vê que a gente se coloca apenas nas tarefas do dia a dia e sem aquela preocupação de atuar, de fazer, de estar com Cristo assim em nosso coração verdadeiramente, né? Então isso vale como se fosse um puxão de orelha para a gente, para que a gente possa a cada dia, né, ao menos tirar um minutinho, tirar uma hora, tirar uma parte do nosso dia para a gente fazer de acordo com o que ele ensina. O grande aspecto, de fato, é o tão pouco que Jesus pediu, no caso ao discípulo, para que desse prosseguimento, desse continuidade ao trabalho de evangelização que eles praticavam no momento. Quando Emmanuel começa colocando, né, que o projeto de Cristo aqui na Terra era acordar os adormecidos. E isso vem de encontro ao espírito que cada um de nós carrega, que nós não conseguimos compreender um pouco essa dimensão entre o terreno e o espiritual, apenas com a fé em Cristo, né? E esse olhar do acordar, da dormência, tem que ser o olhar na missão de Jesus, na missão do Evangelho. Quando Jesus se reuniu com os 12, e nesta ocasião era um momento importante da sua vida, era um momento que ele sabia que ia se despedir da vida terrena, no momento que ele mais precisou, ocorreu esse fato. A reunião anterior também tratou desse assunto. Ele tinha discípulos escolhidos, que, segundo Emmanuel, eram discípulos de elevada capacidade. Ele não se juntou a espíritos menores,
E mesmo assim, eles tendo sido escolhidos pelo próprio Cristo, que sabia da sua dimensão espiritual, eles chegaram a deixar de estar vigilantes e ao ponto de adormecer. E não era isso que Jesus esperava, né? Ele continua explicando que no plano espiritual Jesus continua em busca de colaboradores alertas, vigilantes, dedicados. É onde falou, mas ele espera tão pouco e às vezes a gente passa o dia e não lembra desse pouco que deve ser dedicado. É uma coisa que a gente precisa refletir bastante. No caso do nosso caminhar, a gente deve evitar adormecer nas atitudes, nas ações, no caminhar. É comum a gente falhar quando nós nos deixamos levar pelas necessidades e anseios da carne. O que é mais natural e perceptível para a gente que está no mundo competitivo, que a gente está num mundo cheio de angústias, de egoísmos e às vezes até de ingratidão, principalmente com relação ao plano espiritual. O estar a velar significa o quê? Significa compreender que a vida só tem sentido se a gente colocar como um projeto futuro a vida eterna. Que estamos aqui em evolução mesmo sem perceber. Quer dizer, é como eu falei no início, o nosso espírito, a gente não consegue captar a diferença entre a nossa vida terrena, carnal e o nosso espírito em evolução. Ou seja, a nossa vivência espiritual deve buscar sempre o sentido de evoluir com foco no Evangelho de Cristo. Esse é que é o grande aspecto dessa lição que nós estamos vendo hoje. E aí vem aquela história, né? Ele pediu apenas 1 hora, ou reclamou apenas de 1 hora. Então, para nós que estamos aqui buscando evoluir, devemos estar atentos a esse pouco que ele pediu, no caso a Pedro, ou seja, apenas 1 hora a velar. Eu gostaria de finalizar dizendo, né, e completando o Sérgio, que a gente precisa lembrar que é este pouco que Cristo pede para cada um de nós. E se nós não podemos dar esse pouco, como é que nós vamos esperar a dádiva de nos tornarmos espíritos melhores? Então, que nós ficássemos com esse pensamento que nós estamos aqui para sermos espíritos melhores e não para entregarmos a nossa carne e o nosso sangue, como veio Jesus à Terra. Bom, como já foi muito bem explicado, né, pelos nossos amigos, quando eu li esse texto, me fiz a seguinte pergunta: qual a minha missão aqui na Terra? Qual a sua missão aqui na Terra, né? E eu tenho visto que as pessoas estão preocupadas em achar a sua missão, o seu propósito de vida, e às vezes a nossa missão, ela pode ser com nossos filhos, com nossos pais, conosco mesmo. Vai ver, a nossa missão é apenas perdoar, né? A nossa reforma íntima pode ser a nossa missão aqui na Terra. E enquanto estamos procurando a nossa missão, a vida está passando, e quando nos damos conta, passou em 1 hora. Uma vida inteira passa em 1 hora, dentro de uma cegueira espiritual. A nossa missão é seguir os mandamentos do Mestre, é despertar, sim, as nossas consciências e fazer com maestria nosso trabalho na seara do bem. São poucos os que vieram com uma grande missão e não adormeceram, cumprindo com perfeição o que veio fazer aqui na Terra. E às vezes eu chego a pensar que nesse momento que estamos vivendo, parece que é Deus que está nos chamando, nos acordando. Em meio ao silêncio eu ouço Deus dizer: até quando? Até quando vocês vão permanecer dormindo? Às vezes eu entro assim no Uber, né? Eu converso com aqui, outra ali, e sempre pergunto: você sabe o que você está fazendo aqui na Terra? Eu posso te garantir que 90% não tem resposta. Muitos nem pensam nisso e ainda me chamam de maluca, né? Porque a maioria, quando a gente fala sobre isso, pensa: para com isso.
Eu, hein? Bom, as pessoas entraram num sono profundo. Crises de depressão e ansiedade estão tomando conta do lugar que deveria ser o de servir, de amar o próximo, da solidariedade, da empatia. Por isso, meus amigos, acordem. Acordem para uma vida em Jesus. Olhe para o seu lar, olhe para os seus filhos, veja o que Deus te deu. Se olha no espelho, veja a obra linda que Deus fez. Acabamos de ler o que Emmanuel falou. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. E que vida que nós estamos vivendo? Estamos caminhando no escuro. Não desperdice o tempo aqui na Terra. Encarnar é tão difícil. E já que estamos aqui, nós temos que trabalhar por uma causa maior. Nós precisamos buscar essa vida maior que Jesus nos prometeu. Acordar. E eu adoro aquela expressão quando as pessoas falam, acordou esse gigante que existe em você. É isso, acordar esse gigante que está aqui dentro de você, que está dentro de mim, dentro de todos nós. Porque só assim a gente vai ver essa vida maior que Jesus nos chama. É nos entregando, é trabalhando na seara do bem, é sim levando o evangelho, é levando uma palavra, é levando o consolo, é sendo solidário, é assim que nós vamos sair da cegueira espiritual. A partir do momento que a gente começar a se conectar com nós mesmos e com os outros, fazer essa conexão, sabe, entender que todos somos um, nós vamos estar despertando a nossa consciência para essa vida maior. É despertar esse amor que está aqui dentro. O amor, ele é muito grande, ele tem uma capacidade enorme de tocar na outra pessoa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se conectar ao máximo ao nosso próximo. Fazer com que todos sejam um. Para mais uma vez viver essa vida maior que Jesus nos chama. A maioria de nós, né, neste mundo, vivemos no automatismo e nesse momento estamos vivendo, né, na pandemia. Faz a gente refletir, né, a gente não tinha tempo para nada, para cuidar da nossa parte espiritual e agora a gente está tendo esse tempo, né? Então, precisamos refletir sobre nossa conduta, qual é o nosso propósito de vida, como a Isabela bem colocou. E muitos, né, são chamados no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né, tem o tema, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Então, nesse momento, todos estão sendo chamados. Muitos desviam, né, da sua missão, aqueles que são os poucos são os missionários, mas todos nós estamos sendo convidados para ser portadores, né, dos ensinamentos de Cristo. Outras religiões e nós espíritas. E é interessante, eu fui abrir o Evangelho e caiu na página do capítulo 19, no item 10, que falam dos médiuns. Né? O nosso tema aqui não é os médiuns, mas a gente precisa entender que os médiuns, né, são os intermediários dos ensinamentos dos espíritos, né, para colocar à prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, todos nós somos médiuns, né, em diferentes níveis. Então, no item 10 fala, né, os médiuns, nós somos intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que falta a estes para nos transmitirem suas instruções, por isso são dotados de faculdades para esse efeito, né? Mas aqui diz, né, neste tempos de renovação social, tem uma missão particular, são as árvores que devem dar um alimento espiritual aos seus irmãos, são multiplicadores para o alimento, né, para que o alimento seja abundante. Encontra-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade,
entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Então, encontramos espíritos em todo lugar do mundo. Então, como eu disse anteriormente, não só os espíritas estão sendo chamados, né, mas outras religiões. Então, a nossa missão, né, mesmo sendo espíritos imperfeitos, a nossa missão é, nesse momento, de transmitir, né, os ensinamentos de Jesus, fortalecer a fé, que a gente precisa tanto nesse momento, né, para estarmos mais conectados com a divindade, para que a gente possa crescer no Espírito. Então esse é o momento, essa é a nossa missão, de passar todos os ensinamentos da doutrina. E falta muita fé, então a gente precisa passar essa mensagem da fé para todos. E, então que possamos fazer a nossa parte, que assim seja. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Infelizmente, as paixões humanas ainda são os agentes norteadores das horas de grande parcela dos irmãos encarnados. É da lei que todos um dia irão despertar, mas se faz necessário que iniciemos o despertamento desde já. O orai e vigiai deve ser uma das normas de nossa conduta, sobretudo neste momento pelo qual o planeta vem passando. Pense nisso. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, a harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nessa rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir a harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz, e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos.
por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.